Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde se você está aqui na Europa já. Bem-vindos ao nosso Instagram, ao nosso YouTube. Hoje, sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, memória de São Bonifácio, bispo e mártir. O evangelho de hoje é tirado do capítulo 12 de São Marcos, versículos de 35 a 37. Vamos fazer a leitura. E tomando a palavra, Jesus ensinava no templo. Como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo de seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Então, como pode ele ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, nós continuamos no capítulo 12 de São Marcos, que, como nós vimos nos últimos dias, é aquele capítulo em que Jesus está em Jerusalém, Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa, a sua última Páscoa. E Jesus está no templo e lá ele tem sérias discussões e sérios confrontos com as autoridades religiosas judaicas, com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, que são aqui os doutores da lei, e também com os partidários de Herodes. Nós vimos que Jesus tem confrontos com eles, por vários motivos e por conta de vários ensinamentos que eles davam. No evangelho de ontem, nós vimos, porém, que havia um escriba que foi com o coração sincero, que foi com a inteligência e que foi elogiado por Jesus a partir da compreensão correta sobre aquele que é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas hoje Jesus volta a criticar os escribas, Jesus volta a criticar os doutores da lei por conta de uma outra interpretação errada que eles tinham a respeito da lei. Quem de fato é o Messias? Esta é uma preocupação do Evangelho de Marcos. A preocupação central de Marcos é responder a uma pergunta. A pergunta é: quem é Jesus? Nós vamos ver que no capítulo 8, São Pedro vai responder: Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo. Mas que tipo de Messias é Jesus? Esta é uma outra pergunta que o Evangelho de Marcos quer responder. Que tipo de Messias é Jesus? O Filho de Deus. E isto quem responde também é o centurião romano, no capítulo 15 de São Marcos, quando Jesus morre, ele vem e diz: de fato, este homem é o Filho de Deus. Isso nos mostra que Jesus ele é superior a Davi. Isso mostra que o Messias que Jesus não é o Messias compreendido pela lógica judaica. Não é o tipo de Messias que era esperado pelos judeus e pelo povo. Que tipo de Messias o povo estava esperando? O povo estava esperando, os judeus estavam esperando um Messias poderoso, um rei que viria da linhagem de Davi para suceder Davi no trono real. Um rei que, portanto, meus irmãos, viria para restabelecer o poder em Israel, que viria para ocupar o trono, que viria para restaurar a realeza, ou seja, um Messias terreno, preocupado com coisas mundanas, com poder, com glória, com majestade. Nós vimos e conhecemos os evangelhos que não é este tipo de Messias que Jesus é. Jesus é o Messias Filho de Deus. E o que faz o Filho de Deus? Jesus responde em outros momentos do Evangelho: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Nós sabemos que um rei
mundano, um rei como estamos acostumados a ver pelo mundo, é um rei que é servido o tempo todo, é um rei que é bajulado, é um rei que tem pompa, é um rei que tem prestígio, é um rei que fica sentado no trono, que domina e que todos os súditos fazem as suas vontades e atendem os seus caprichos. O reinado de Jesus é diferente. O messianismo de Jesus é um messianismo que vem de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é maior que Davi, porque ele vem do alto. Mas, no entanto, ele é justamente maior do que Davi, porque ele não fica sentado em um trono, mas porque ele vem para servir a humanidade. Ele vem para servir a humanidade e não para trazer poder e prestígio. Por isso que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, não compreendiam que tipo de Messias ele era, e quando ele anunciava que iria morrer na cruz, que seria perseguido, Pedro, por exemplo, repreende Jesus. E Jesus o repreende de volta, dizendo: você pensa como os homens. Você não está compreendendo aquilo que Deus quer, aquilo que vem de Deus. Minha gente, nós trazendo para a nossa realidade hoje, nós podemos pensar: que tipo de Messias nós esperamos de Jesus? O que é que nós queremos de Jesus como Messias? Queremos um Deus que venha para satisfazer os nossos desejos mundanos? Queremos um Deus que venha para atender os nossos caprichos? Que tipo de Messias nós cremos? Que tipo de imagem de Jesus nós temos? Esta é a grande pergunta. Hoje está na moda uma religião que vem para satisfazer as nossas sensações, os nossos sentidos. Um Deus que nos faça chorar de emoção. Um Deus que nos eleve às nuvens. Mas espera, este não parece ser o Deus que Jesus veio revelar. Este não parece ser o Messias que Jesus é. Nós queremos um Deus que solucione todos os nossos problemas. Este não é o Messias que é Jesus. Nós queremos um Deus que nos livre de todos os problemas, que faça os nossos gostos. Este não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus, ele está muito maior, ele é muito maior, ele está muito acima dos poderes mundanos. Como diz Jesus citando o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, e eu, a fim de que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Deus, ele está numa realidade acima de qualquer domínio mundano. E é justamente por ser tão grande, tão alto, que ele é tão simples e tão humilde e se faz servo. É justamente por ser tão poderoso, mas que ele exerce o serviço. Este poder de Deus é o poder do serviço. É uma pena, nós vemos na sociedade hoje, no Brasil e no mundo, as pessoas esperando Messias mundanos, Messias que têm poderes apenas humanos. As pessoas vêm e esperam políticos sendo o Messias. As pessoas esperam políticos, governos, como sendo salvadores de pátria. E nós vemos que aí sempre a sociedade quebra a cara quando espera, deposita todas as suas confianças em homens e mulheres, como se fossem deuses. É o pecado da idolatria, é o pecado de querer fazer das pessoas deuses, de fazer das pessoas messias, de esperar que os políticos e os governos resolvam todos os problemas. E o que é pior, que dominem, muitas vezes esperamos que os governos venham para restaurar poderes autoritários, dominadores. Isto não é, sem dúvida, a vontade de Deus. Isto pode ser capricho nosso humano. Falsas compreensões de Messias que ainda temos e que ainda suscitamos no nosso ser, no nosso coração. Meus irmãos, que possamos estar atentos à palavra de Jesus. Ele é o verdadeiro Messias,
muito acima de poderes terrenos, mas que vem para servir. E é por isso que ele está acima, porque ele vem para servir. Só quem é plenamente livre, só quem tem um poder absoluto, como é Deus, como é o seu Filho Jesus, é que é capaz de se rebaixar, de se fazer um de nós e de se colocar a serviço com amor, com misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, deixe também seu comentário. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana.